editores e ex-editores que permeiam os bastidores da revista Movimento. Um deles diz o seguinte: sempre tivemos que brigar muito pela revista Movimento, pela afirmação dela, seja com os avaliadores da CAPES, seja com o CNPq, seja com o pessoal das duras, ciências biomédicas. Nós sempre tivemos que brigar muito para convencer as pessoas de que a nossa revista era uma revista de qualidade. É nessa direção que consideramos que existem determinados capitais que estão na base desse posicionamento, os quais foram e continuam sendo buscados pelos editores da revista. Um deles é o escopo especializado. Assim, a decisão da especialização da revista, segundo um dos ex-editores, abre aspas, ajudou a dar identidade para a revista, consolidou o logo da revista, a marca da revista, e começou a ter um apelo junto à comunidade científica. O outro interlocutor considera que a orientação para os estudos e conhecimento no âmbito das ciências culturais, abre aspas, deve ser destacado e deve ser aplaudido pelo seu impacto do equilíbrio de poder das áreas e das sub-áreas da educação. Mas o capital simbólico, o reconhecimento de um periódico, também depende consideravelmente da extensão da rede relativamente durável de relações externas que consegue mobilizar e do capital acadêmico vinculado a esse. Nesse aspecto, produzir um periódico significa arregimentar colaboradores adequados à lógica do funcionamento do campo, o que na produção da revista Movimento se traduz num esforço constante de selecionar bons autores para os trabalhos e agregar bons avaliadores e pareceres, assim compor seus fascículos com trabalhos capazes de chamar a atenção para assuntos necessários de serem abordados. Para que haja esse reconhecimento, os editores contam com a colaboração de avaliadores e de seus pareceres no que se refere à aceitação ou não do trabalho. Isso significa contar com a consulta de um agente especializado, que tem domínio reconhecido na sua área de trabalho, designado para essa tarefa. A colaboração em termos burdianos retrata uma espécie de capital social mobilizado para selecionar com autoridade os trabalhos que não parte dos pacíficos, mas também para fazer reconhecer a legitimidade da decisão eleitoral, sustentada em pareceres consubstanciados. Consoante a essa demanda de avaliações, o corpo de avaliadores consubstanciam também o capital simbólico da revista, já que o campo, isso aqui é importante, o campo não classifica apenas os artigos, mas também classifica aqueles que têm autoridade para classificar os artigos. Então nós temos bons avaliadores, teoricamente nós temos bons artigos, simbolicamente falando. No caso da Movimento, são mais de 300 pessoas cadastradas, fundamentalmente professores e pesquisadores com título de doutor. Muitos desses agentes foram regimentados após a sua especialização, fazendo com que houvesse uma modificação do corpo editorial, isso é, abre aspas, compor um grupo de pessoas que poderiam ser pareceristas e pensar numa política da revista com uma densidade muito forte nas ciências sociais e humanas. Na medida que o corpo editorial foi especializando, os níveis de exigência para a publicação começaram a aumentar, diz um dos nossos interlocutores. O que também, dentro dessa lógica de funcionamento do campo acadêmico, colabora com o reconhecimento. O rejeitar em torno de 70% dos artigos submetidos, o nosso índice de edição é esse, 70% a 75%, e ainda assim conseguir publicar 60 artigos por ano e 4 fascículos. Além de uma dimensão técnica seletiva, consubstancia um valor simbólico, um reconhecimento da revista Movimento. Ou seja, dizer assim, essa revista rejeita muitos artigos. Atribui a ela um valor simbólico importante. Ou seja, não é qualquer artigo que entra na revista. Em vista desse reconhecimento e do interesse das revistas de educação física que buscam melhorar a sua posição relativa no campo das publicações periódicas, acaba por existir uma disputa tensa, pois, abre aspas, são várias as revistas, vários editores que almejam um lugar de ser uma revista de excelência, de ter uma melhor classificação dentro da casa. Em tal disputa, as possibilidades dos periódicos nacionais e específicos da área figuram nas melhores classificações. E são assim, no nosso caso, são bastante reduzidas, pois dependem de indexações internacionais e de fatores de impacto que no campo das nacionais, isso ainda está um pouco... agora que começou a gente conseguiu essas indexações. Diante dessa pouca representatividade dos periódicos nacionais, e específico dos melhores estados da própria área, numa reunião dos fortes coordenadores, foi em 2009, decidiu-se incluir revistas consideradas representativas, uma indução
de algumas revistas. Nesse esforço de valorizar os periódicos para impulsionar o desenvolvimento da área, a revista Movimento e a revista Motriz passaram para a classificação B1, juntamente com a revista brasileira de medicina do esporte. Isso não ocorreu sem refletir disputas e estratégias de convencimento e disputa. Essa reunião tive presente, foi muito disputada, né? Vocês se incomodaram bastante aqui os debates, para outros tentando convencer que a sua revista era uma revista que merecia ser reconhecida pelo campo. O que a situação da revista Movimento reflete não se resume ao atendimento aos critérios dos indexadores, ou da CAPES, mas fundamentalmente do reconhecimento do que seria o desenvolvimento de uma área de conhecimento no âmbito dos programas de pós-graduação em educação física e dos estudos socioculturais e pedagógicos. Nesse debate lá em Florianópolis, o fato da revista Movimento ser especializada no campo sociocultural pesou bastante para que ela fosse reconhecida. Mas, atualmente, a revista Movimento é indexada, mesmo assim, né? E agora é importante dizer isso, a revista Movimento também faz parte do jogo, também joga o jogo, né? E procura essas indexações. Então, atualmente, a revista Movimento está indexada em 4 importantes instituições que prestam serviços dessa natureza. Scopus, WISE, Latindex e Milas. Está presente em 4 bases de dados importantes, Cortigis, Redalic, Leptoc, periódicos CAPES, e figura como conceito B1 na classificação da CAPES. Contudo, se por um lado a presença da revista e dos seus indexadores e bancos de dados são desejáveis e também motivo de comemoração, por outro são vistos como desconfiança por um dos entrevistados. Um dos entrevistados não satisfez com essa lógica de adaptação a essas padronizações do campo acadêmico. Ele posicionou-se de maneira crítica frente a esses elementos, argumentando sobre o distanciamento dos próprios problemas de intervenção em educação física, quando os periódicos passam a operar apenas segundo a lógica do campo científico ou dos programas de pós-graduação. Aqui a gente pode falar sobre isso depois, mas há pessoas que vão dizer assim, não interessa tanto campos internacionais, né? Interessaria, por exemplo, publicar internacionais de língua inglesa, né? Seria interessante publicar na América do Sul, deveria ter o mesmo valor, porque são realidades muito próximas das nossas. A gente pode falar depois. Contudo, se por um lado a presença da revista... Estou citando alguns exemplos de mudança ocorrida nas revistas da área de educação física para atender as demandas dos investigadores, o colaborador usa a expressão caindo na vala comum. Ele vai dizer que as revistas estão caindo na vala comum ao tratar da referência que se tem nos indexadores. Nesse sentido, esse pesquisador reclama de uma produção de periódicos relativamente centrada neles mesmos e não em importantes necessidades desse campo de intervenção pedagógica. A posição desse interlocutor alerta para o fato de que muitos desses capitais não são específicos do campo da educação física, mas acabam sendo extremamente atuantes neste, ainda que relativamente reconvertidos e mediatizados pela lógica do campo. Podemos falar sobre isso depois também. O que essa crítica apresentada nos ajuda a compreender é que há um modo dominante de operar nesse jogo de conversões e que também é uma série de capitais válidos que, mesmo tendo forte influência no campo, nem sempre são reconhecidos como arbitrário. Ele tem uma enorme influência, ele é arbitrário e as pessoas não se dão conta de quanto essas lógicas são arbitrárias. A estrutura do campo acadêmico funciona segundo essas regras e a revista Movimento não está fora desse jogo. Agora, umas considerações finais. Sintetizando o que foi apresentado, inicialmente foi possível perceber que a revista Movimento vem se constituindo num contexto de tensões que existem no campo. Esse que é pautado pelas diferenças entre a educação física vista pelas ciências naturais e aquela observada pelas ciências sociais. A sua posição como uma revista especializada tem o seu lugar, porque emergiu no momento em que o campo de educação física consolida o debate sociocultural sobre seus fazeres e saberes. Ao mesmo tempo, a Movimento criou o seu lugar, porque ajudou a consolidar a participação de uma sub-área do conhecimento nesse campo. De certa forma, tem colaborado para equilibrar as disputas e as decisões do campo. Ela assume, então, além do sentido de socialização do conhecimento, um sentido de representatividade e de avaliação e classificação do campo, com profundos vínculos com a pós-graduação, com quem tem uma implicação visceral. Se por um lado são os pesquisadores das sociais, e agora das sociais, que atuam na pós-graduação e fazem a revista Movimento, por outro, a revista Movimento contribui para que esses pesquisadores
e as suas linhas se mantêm na pós-graduação. Há pessoas que dizem que se a revista Movimento não existisse, os pesquisadores sociais estariam mal só. Isso não ocorreu de maneira despropositada, mas faz parte de um processo que, mesmo que não tenha sido feito de forma planejada, se impulsiona no momento da sua especialização e compreende outros esforços, como a estruturação de uma equipe especializada, a captação de recursos externos, a publicação online em inglês e espanhol, a procura de um corpo de avaliadores especializados e a busca por interseções. Ainda que alguns desses esforços possam sugerir que o movimento se submete a uma lógica dominante, reconhecendo e operando segundo forças objetivas que atuam nesse campo acadêmico, destaca-se que isso é simultaneamente um produto do resultado do seu desenvolvimento e do desenvolvimento de uma sub-área, do campo sociocultural. Com base em depoimento dos nossos interlocutores, procuramos mostrar que a participação efetiva no jogo foi um aspecto fundamental para a sua consolidação. Isso porque, mesmo que muitas vezes ouçamos que a CAPES e a educação física somos todos nós, esse nós não tem se mostrado homogêneo e está profundamente constituído por conflitos e por relações de poder, que acabam por refletir na legitimação do que é uma boa revista. E como eu disse antes, vai acabar se refletindo no que é uma boa educação física, no que é uma boa produção, no que é uma boa educação física. Assim, a revista Movimento, dentro do espaço acadêmico da educação física, não foi apenas uma intermediária por onde passam os artigos. Mais do que isso, sobretudo pela sua decisão de especialização do escopo e da política editorial adotada, ela se tornou mediadora de um processo que simultaneamente vai constituindo a própria revista. E foi dessa forma que ela se consolidou como um importante capital acadêmico no campo da educação física brasileira. Bom, isso aí é uma síntese que a gente fez. Tenta mostrar um pouco como a revista Movimento se articula e funciona, transita dentro desse campo acadêmico da educação física, sendo mais do que um local onde os artigos são colocados e onde as pessoas estão artigos para ler. Ela funcionou como um agente dentro desse processo da educação física. É isso. Qual a exposição? Antes de passar a palavra, eu queria fazer só 2 comentários, especialmente para aqueles funcionários socioculturais e pedagógicos. Né? Com relação aos seminários, na verdade, Edson e eu, digamos assim, disparamos a ideia dos seminários, mas, na verdade, os seminários é um projeto institucional da Escola de Educação Física e Esporte, e ele está sendo coordenado por um grupo de pesquisadores, além do Edson e eu, o professor Luiz Dantas, do Departamento de Pedagogia, o professor Emerson Franchini, do Departamento de Esporte, e o professor Marcos Duarte, do Departamento de Biodinâmica. Na verdade, a ideia não é representar o departamento, mas a nossa tarefa está sendo consultar os nossos colegas nas diversas sub-áreas sobre essa atividade e sugestões de nomes, debates e temas. Então, é no sentido de agregar, digamos assim, essas sub-áreas e não de reforçar uma separação que, na verdade, se constituiu, digamos assim, na metade da década de 80, final da década de 80, muito forte no campo acadêmico. Né? Então, o nosso movimento é o inverso. Como é possível agregar essas sub-áreas? Né? Pensando a produção do conhecimento, pensando a pesquisa, mas, sobretudo, também as práticas nos diversos espaços de intervenção. Né? Então, esse é gostaria de ressaltar esse projeto coletivo, né, que está contando com a participação de vários colegas. Isso é importante para nós. Uma outra questão, que eu acho que para quem não conhece muito o campo dessa classificação, na educação física não há periódicos a 1 e a 2. Então, essa revista B1, a gente, o pessoal da biodinâmica vai dizer, mas B1 para nós não significa nada, né? Para nós o forte é o 1 e a 2. Mas, na verdade, na educação física no Brasil, nós não temos nenhum periódico que responde a 1 e a 2, né? Justamente por conta dessa lógica. E por isso que a gente, então, comemora, né, quando a gente tem periódicos que chegam a essa classificação. E depois eu queria fazer uma questão que é sobre essa lógica arbitrária. Queria que você falasse um pouco sobre isso, quando você se remete a essa ideia de lógica arbitrária, quer dizer, pensar a publicação, onde eu vou publicar, que
e revista, porque o que isso significa?